Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Hoje de um jeito muito especial, gente. Eu estou com uma pessoa aqui que ela é referência hoje no mundo do turismo de luxo. É a Jaque Leal. Vocês devem conhecê-la pelo Instagram. Ela é hoje uma referência e ela vai falar tudo sobre isso, mas muito mais que isso. Ela vai falar sobre motivação, sobre superação, sobre como que ela chegou nesse lugar que ela está e também os desafios que ela passou para chegar aqui. Porque às vezes a gente olha, né, o palco e não entende o que é que foi o bastidor. E tô aqui com minha amiga, eu adoro. Que bênção estar com você hoje, muito feliz, viu? Olha, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Amém. A gente deve estar cansada de ouvir essa frase já, mas isso é literalmente o que Deus fez com a gente, né? Do tempo que a gente se conheceu e como a gente se reencontrou agora, enfim. Glória a Deus, tem obrigada, grandes coisas na nossa vida, eu sou grata. E a gente vai conhecer um pouquinho a história dessa moça linda, maravilhosa. Já que eu tenho um monte de perguntas para te fazer, mas queria começar perguntando para ti. Hoje você é uma referência no turismo de luxo. Desde pequenininha você gostou? Como é que era já pequenininha? O meu sonho quando criança era ser atriz ou prefeita e vendedora. Então não tem muito a ver, né? Hoje eu trabalho com turismo. E o meu conceito de luxo, né? Turismo de luxo. Qual que é o meu conceito de luxo? Ostentação, hotel caro, Ritz, Paris. Não. O meu conceito de luxo é pertencimento. É você se sentir pertencente. Eu comecei a viajar sozinha para fora do Brasil. E eu tinha muito medo disso. Porque no começo, quando eu comecei a minha carreira de turismo, eu comecei no Brasil, na época da pandemia. Então era aquele negócio que eu era super acolhida, era brasileiro, tinha todas as minhas parcerias, tudo fechado aqui. E quando eu pensei em ir para fora, o primeiro lugar que eu fui sozinha foi o Egito. E as pessoas ao meu redor ficavam, você é louca, mulher no Egito sozinha, meu Deus, vai ser um perigo para sua vida, você não fala a língua, nem inglês você fala, como que você vai se virar? E eu fui com a cara e com a coragem para lá. E foi daí que nasceu o meu conceito de luxo de pertencimento. É você se sentir pertencente ao mundo. Eu falo, as pessoas às vezes brincam comigo. Ai, você já vai voltar para casa. Eu falo, minha casa é o mundo. Porque em todo lugar que eu vou, eu me sinto em casa. E eu me conecto com pessoas como se eu já as conhecesse há anos. E elas se conectam a mim como se elas me conhecessem há anos também. E eu deixo sempre um pouco de mim com elas. Um pouco do meu aprendizado, do meu conhecimento, da minha sensibilidade, das minhas dores, dos meus fracassos, das minhas vitórias. Eu sempre deixo um pouco de cada coisa minha com essas pessoas. Então, eu digo que o meu conceito de luxo é exatamente esse, é me conectar, é pertencer, é ser amada, porque hoje em dia a gente tem muito essa dificuldade de se conectar com as pessoas olho a olho, pessoalmente. Depois das redes sociais, a gente está muito... Aquele negócio de, prefiro bicho do que gente. Pra que eu vou sair se eu posso ficar em casa vendo meu Netflix? Eu posso ficar em casa rolando meu feed? Pra que eu vou estudar fora se eu posso estudar tudo online? Isso aí tá fazendo toda a relação humana esfriar. E as pessoas às vezes falam, eu já fui uma dessas pessoas que falei, eu não quero saber de gente não, eu quero saber só ser rica, bilionária, e quando eu for velha eu me enfio lá no meu asilo e acabou. Eu cheguei a pensar dessa forma, mas o fato de eu viajar e conhecer pessoas, e essas pessoas abrirem tanto o coração pra mim, fez eu mudar o meu ponto de vista. Fez eu entender que se fosse pro homem viver sozinho, Deus teria feito só Adão. Depois que Deus fez Adão, Deus fez assim, nossa, não, peraí, ainda tá faltando algo. Tirou uma costela de Adão e fez Eva. Por quê? Porque é pra gente conviver em sociedade, pra gente conviver um com o outro. E que sentido tem eu ter a melhor viagem, o maior luxo, a melhor roupa, o melhor carro, se eu não tiver ninguém? Que sentido vai ter tudo isso? Porque você não se veste pra você, você se veste pro outro. Quem diz, não, eu me visto pra mim. Então se veste do jeito que você se veste pra sair, fica em casa vestido desse jeito. Em casa você veste o camisão folgado, qualquer roupa. Você nunca faz nada pra você. Você faz tudo pro outro. Então o princípio da vida é conectar com pessoas e, além disso, impactar vidas, impactar essas pessoas. Então, o meu conceito de tudo isso de viagem é inspirar pessoas a saírem, a irem para fora. Não digo para fora do Brasil, é para fora do casulo, para fora de si mesmo, para se conhecer. Que quando ela sai, ela se conecta com outras pessoas, ela começa a entender quem ela é, o que ela é, o que é que ela veio fazer aqui. E eu falo isso por experiência própria, porque a minha mãe, ela tem um problema de bipolaridade, depressão, enfim. E ela foi uma pessoa que desde criança, chegavam visitas lá em casa, ela falava assim, fecha tudo, apaga a luz e finge que não tem ninguém. Eu não quero ver ninguém não, esse negócio de conviver com gente. Então eu cresci muito com isso.
E eu sempre me afastei muito das pessoas. E aí foi que veio a consciência, a gente estudando inteligência emocional, buscando mais a palavra de Deus, entendendo o que é que tem ali na Bíblia, entendendo quais são os princípios e valores. Relacionamento é um princípio. Então, muitas pessoas não têm noção nem clareza que relacionamento é um princípio. E você consegue se relacionar sozinho? Não. Relacionamento é com o coletivo, é com o outro. Relacionamento é a distância comum, né? As pessoas falam, se você colocar a definição de relacionamento, é a distância entre duas pessoas, ou entre dois objetos, ou o que quer que seja. Mas o conceito de Deus de relacionamento é o quanto você honra aquela pessoa, o quanto você ama a outra pessoa, o quanto você está bem com você quando está com a outra pessoa, entende? Então eu aprendi muito disso e não sabia sobre princípios. Eu sou uma pessoa que, desde os meus 6 anos de idade, eu andava com a Bíblia embaixo do braço, estudando Apocalipse, pregando a palavra, cantava em rádio, tinha dom de cura com as mãos, era uma profeta nata, assim, eu falava, as coisas aconteciam e as pessoas ficavam bobas com isso. Só que a separação dos meus pais aos meus 8 anos e o fato de virar uma mulher aos 8 anos de idade, que a minha mãe entrou numa crise muito profunda de depressão e eu tive que cuidar dela, eu me tornei mãe da minha mãe, eu investi o papel. Isso fez com que eu me afastasse de tudo, de toda aquela mágica, de todo aquele milagre que eu era e ir para a realidade da vida dura, de ter que trabalhar, correr atrás das coisas, enfim. Mas nos últimos dias, a minha trajetória, Deus, ele não disfarça, né? A minha trajetória me trouxe totalmente para quem eu era antes. E quando eu tive clareza e falei, Senhor, eu era essa pessoa, eu era isso quando era criança. E o Senhor está me mostrando isso hoje de novo. Então, assim, Deus não falha no nosso caminho, na nossa trajetória. E aí ele me apresentou tudo sobre princípios, sobre o Espírito Santo, sobre várias coisas. Tem sido incrível esses últimos meses para mim. Nossa, Jaque, quantos pontos tem o turismo de luxo? Eu tô aqui de boca aberta, porque eu tava esperando outra coisa. Olha só, pertencimento, relacionamento, se sentir bem consigo. Porque às vezes, algumas pessoas, quando associam a luxo, é aquele primeiro ponto que você falou. Às vezes é algo inatingível, só para poucos, é uma elite, e daí você traz um conceito de pertencimento. Não, é para você que está ouvindo, exatamente. É para você que está escutando. Por quê? Porque esse turismo que a Jaque traz é um turismo onde o outro consegue se ver do jeito que ele é, consegue ser ele de verdade. Você teve essa experiência amado, a partir da sua própria vida. Eu me julgava tanto, eu não me achava nada, tipo, só que aí eu comecei, as pessoas, eu chegava nos lugares e as pessoas, nossa, você mudou a minha vida. Nossa, esses dias aqui com você, tipo, eu fui pra Itália, conheci a Ana, a Patrícia, e ela, você não tem noção como esses dias com você me fizeram tão bem, Jaque, você mudou a minha vida. Aí eu tava agora no Atacama, aí o Rodrigo virou pra mim e falou assim, Jaque, você mudou totalmente a minha vida. Eu falo, gente, mas eu fiz o quê? E a gente sempre se desmerecendo, né? Tipo, mas eu fiz o quê? Eu não fiz nada. Ele, só o fato de você existir, só a maneira como você olha pro mundo e a maneira como você fala e sobre o que você fala, foi isso que mudou a minha vida. E eu fiquei assim, Deus, o que é que esse povo tá falando? Não, eu não tô entendendo, eu não sou isso não, Deus. Ou seja, às vezes a gente não se reconhece quem a gente realmente é. E assim, o pertencimento é para os que escolhem. Então, o que a gente está deixando de escolher, de ser a gente mesmo, de pertencer? Quanta rejeição tem dentro da gente que a gente fica atraindo pessoas, escolhendo rejeição, mais rejeição na nossa vida, que a gente fica atraindo pessoas que fazem isso para validar essa nossa escolha. Tipo, eu me sinto rejeitada, eu me sinto feia, então eu vou atrair pessoas que vão validar esse ponto de vista, vão me rejeitar mais. Então, nos últimos dias eu lidei com tudo isso também, com a rejeição, com várias coisas assim na minha vida, e eu parei para pensar, peraí, por que eu estou escolhendo isso? Se eu posso escolher a ótica de quem me valoriza. É aquele lance, né? Nas redes sociais, as pessoas vão lá, milhões de pessoas seguem a Dedê. Dedê, você é maravilhosa, te amo, não sei o que, ok. Aí chega um e esculacha a Dedê. Nossa, mas seu podcast é horroroso, você não tem, vamos supor, sei lá, você não tem modos para falar, não sei o que. Você vai se apegar a quem? A pessoa que falou isso, ao invés dos outros milhões de comentários que estão te falando positivamente. Então, infelizmente, às vezes a gente, ou felizmente, se a gente tiver consciente, a gente se apega ao que o que está falando, invalidando a gente, porque às vezes a gente está tão ferido e a gente quer validar aquela ferida que a gente tem. E quando a gente parar de escolher a invalidação, a dor e escolher a cura, porque Jesus, Deus, quando ele criou o mundo, havia o que no mundo? Escuridão, um mundo sem forma, havia nada. Assim, Deus não virou e falou,
Ó, escuridão, eu estou vendo a escuridão, mas um dia eu vou fazer outra coisa diferente da escuridão aqui, luz. Não, ele não falou o que ele via, ele falou o que ele queria ver. Perfeito. Então ele falou que haja luz e houve luz, que haja forma e houve forma, que haja natureza e houve natureza. Ele falou, nossa, aqui não tem natureza, então aqui só tem pedra e tal. Não, ele falou o que ele gostaria de ver. Então assim é com a gente. Afinal, a gente é a imagem e semelhança do Criador. É olhar para o que a gente quer ver. Por mais que, mas eu queria tanto ter condição financeira, eu não tenho condição financeira. Não, é olhar e falar, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou próspera, eu sou abençoada, eu sou como o rei Davi, eu sou como o rei Salomão. Quem que você se inspira em ser? E todo dia, por mais que no seu inconsciente você fale, nossa, mas isso aqui é uma mentira, não cara. Faz sentido, não, faz sentido sim. Faz sentido, sim. É a Matrix que não quer que você veja isso como ela é, porque tudo começa através de um pensamento e depois da nossa boca, do que sai da nossa boca. Então, é bíblico, a gente tem que ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque tudo que sai da nossa boca é o que está cheio o nosso coração. Então, quando você preenche o seu coração de eu não sou boa o bastante, ninguém me quer, eu sou rejeitada, eu sou feia, eu tô gorda, é assim que as pessoas vão te ver. Mas por mais que você continue se vendo assim, e você muda e fala, eu tenho minhas duas pernas, eu sou saudável. Tem tantas pessoas hoje que são deficientes, que estão no hospital respirando por aparelhos. Eu sou saudável. Eu sou amada. Imagina a pessoa que te ama. Mas meus pais não me amam. Sua mãe te deu o peito, te deu a barriga, te criou, te trocou, te vestiu, até você chegar onde você está hoje. Se não fosse ela, mas agora eu sou autossuficiente. Mas uma época você não foi. Então, se não fosse a tua mãe, ou teu pai, ou quem quer que seja que cuidou de você, na época que você era criança, se você não tivesse essa pessoa e esse amor, você não seria quem você é hoje. Então, houve sim amor. Mas fulano não me ama porque eu não entendo o jeito dele de amor. Não te ama do jeito que você acha que é amor, mas te ama com o jeito que ele sabe amar. Não quer dizer que não te ame. Então, quando a gente coloca na nossa cabeça de, hoje eu não tenho nada, mas eu já tive amor dos meus pais, então eu sou amada. Eu sou filha amada de Deus, eu sou filha amada da minha mãe, eu sou filha amada do meu pai, eu sou filha amada da minha avó. Minha avó não tá mais aqui, mas eu lembro as brincadeiras que eu tinha com a minha avó, então eu sou amada assim. Então, quando eu parar de pensar em toda a rejeição de, fulano não me ama, então eu não sou amada, e começar a olhar para as coisas quando eu cheguei a ter esse sentimento, as coisas começam a mudar na nossa vida. Porque a gente começa a validar e a gente começa a criar a nossa realidade, que é criada através do pensamento, em seguida do que a gente profetiza para nós mesmos. Mas eu preciso de um profeta. Não, você é o profeta de si mesmo. Todo aquele que tem boca, que abre a boca e pode falar, é profeta de si mesmo. Assim como eu te falei da palavra que eu vi do Espírito Santo na Bíblia, que eu não tinha conhecimento do Espírito Santo, eu falei, então fala comigo, eu abri lá em Atos, saiu lá. E todos os gentis, quando pediram, tiveram a oportunidade de ser ungidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles abriram a boca e pediram. Então tá tudo disponível para todo mundo, a bênção, a prosperidade, a ruína, tá tudo disponível, o sol, a sombra, tá tudo disponível. Agora o que é que você escolhe? Entende? Eu tenho 2 lobos aqui numa disputa, o lobo bom e o lobo mau. Qual que vai vencer? O que eu alimentar. Se eu alimentar o lobo mau, é ele que vai vencer. Se eu alimentar o lobo bom, é ele que vai vencer. Então, o que é que você está alimentando hoje através das suas palavras? Através das palavras que você fala com o outro? Através das palavras que você profetiza para si mesmo? Então, é uma coisa muito forte, assim, para se pensar. Muito mesmo. Você foi falando, eu fui lembrando do meu livro. Eu tenho um livro que é Espiritualidade Todo Santo Dia. Eu trabalho exatamente esses poderes que você está falando. Tudo que você narrou tem o poder da fé, da esperança, da superação. E isso que você falou é muito real. Tudo acontece primeiro no nosso pensamento. Tanto que é perigoso, eu estava comentando com minhas filhinhas, todo dia que eu levo elas para a escola, eu e meu marido, eu vou evangelizando elas, né? E uma das palavras que eu falei hoje para elas foi assim, Lise, Laís, o que você vai realizar é aquilo que você consegue pensar. É tão sério isso, se você não conseguir pedir algo para Deus, é que você não está achando que você é merecedor de ter aquilo. Então, é muito sério, porque às vezes a gente quer pedir algo para Deus, a gente vai dizer, não vou pedir não e tal. Para e pensa, nossa, por que não? Se eu sou filho amado, sou filho querido, porque Deus, ele quer muito mais para a gente. E daí tem Abacuque, né, que fala, escreva, né, coloque, materialize aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. E você falando, eu estou até assim, me arrepiando, surpreendendo, porque você realmente é uma profeta, a gente percebe no teu jeito de falar, no teu posicionamento, na autoridade da tua voz. Realmente eu sinto que Deus está te colocando nesse novo tempo. É um tempo assim em que Ele vai abrir teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca, porque
tu fala com muita sabedoria, com muita clareza, entra mesmo no coração de quem está nos ouvindo. E quando foi que isso tudo começou a acontecer, já que toda essa... Porque você fala com autoridade, a gente percebe que cada vez que você fala sobre a Bíblia, você traz o conhecimento, a gente percebe a autoridade na tua voz, você tem uma voz de comando. Quando que começou isso tudo? Bom, eu sou batizada em água desde os meus 18 anos, mas eu fui participar do Big Brother, eu estava congregando, tinha me batizado, tinha 1 ano, daí minha mãe me obrigou a me inscrever no Big Brother. Foi porque mesmo? eu tinha passado na Federal da Bahia para estudar zootecnia, e a cidade ficava a 400 quilômetros de distância da cidade que eu morava, e era uma cidade que só tinha 3.000 habitantes, e a minha faculdade ficava na BR, enquanto a cidade, ficava bem afastada. Eu tinha que andar cerca de 8 a 10 quilômetros para conseguir chegar na faculdade. E era uma estrada deserta. E a minha mãe tinha muito medo de que me acontecesse algo. Eu tinha 18 anos, então era bem perigoso isso. Tinha 17 para 18 anos. E aí minha mãe ficou, filha, eu não quero que você vá nisso, pelo amor de Deus, quer essa faculdade. Eu falei, minha mãe, mas eu tenho que ser alguém, tem que ser um diploma, né? A mentalidade pequena daquela época, infelizmente, a gente achava que a gente tinha que ter um diploma para ser alguém. Sim. E aí, minha mãe não queria que eu fosse, e aí um dia a faculdade estava em greve, eu ainda não tinha me mudado para lá definitivamente, eu tinha ido só feito os primeiros dias, ficado em um hostel e tal, e aí eu voltei para casa. No que eu voltei para casa, minha mãe viu que estava tendo inscrição do BBB, e ela falou, se inscreve pro BBB, que seu sonho era sempre foi ser atriz. Aí eu falei, ainda desprezei minha mãe sempre tão sábia. Falei, que BBB é o quê, minha mãe? Pelo amor de Deus, esquece esse negócio, tá maluco, o pastor da minha igreja vê um trem desse, eu tô arrebentada. E aí eu tava discutindo com um ex meu, que inclusive era da igreja, e eu tava doida pra voltar, e ele me pisava, me traía, tal. E a minha mãe, se inscreve, eu não quero que você vá pra aquela faculdade, Deus quer mudar a tua vida, tal. Resumindo, eu me inscrevi. No que eu me inscrevi, eu fui chamada pra primeira seletiva. E que era em Salvador, foi uma loucura, assim, depois eu te explico isso no off, como que foi. Olha. E aí, nisso, eu lembro... E tu nem sonhava, né? Não, eu entrei no Big Brother, e eu lembro que o meu título, né, porque a gente sempre tem um título, né, nesses lugares, assim, um rótulo. Aí tava lá, Jaque Baiana de Feira de Santana evangélica. A evangélica, aí todo mundo só falava assim, a evangélica de Feira de Santana. A evangélica de Feira de Santana. Eu falava, caramba. Aí entrei, né? E aí eu lembro que eu rezava meu Pai Nosso, eu conversava com Deus, fazia as minhas orações. Lá no Big Brother. Eu era muito, eu ouvia muita reclamação do Boninho por conta disso, de ficar rezando o tempo todo na casa e tal. E aí eu saí do BBB, eu lembro que a minha última conversa com Deus, porque eu sempre fui muito conectada, foi que quando eu saí, me chamaram pra posar nua. E na época ia pagar 250 mil mais R$1 de comissão por revista vendida. Imagina, Dede, há 12 anos atrás, 250 mil, eu nunca tive um quarto para dormir. Eu dormia num colchão no chão na sala, atrás da porta da sala da casa da minha mãe. A casa era toda sem piso, sem reformar nem nada. A gente passava dificuldade, assim, que teve uma época que a minha mãe teve que catar latinha para vender. Então você imagina eu ter tido uma oportunidade dessa, de ganhar 250 mil, conseguiria reformar a casa da minha mãe inteira na época, que era o sonho dela, eu ia conseguir ter meu quarto lá, ia conseguir ter um carro, ia conseguir dar um carro pra minha mãe. E aí eu lembro que meu pai, você vai, meu pai não tinha consciência na época, hoje, graças a Deus, meu pai é um homem de Deus. E aí meu pai, você vai falar, e eu com 19 anos, não vou, meu pai, você vai sim, arruma essas coisas, você vai, não vou, você vai, não vou, e aí minha mãe, não vai não, filha, eu não vou, minha mãe, tal. Aí eu lembro que eu sentei lá no colchãozinho no chão, atrás da porta da sala, sozinha. Eu tinha uma bíbliazinha prata, metade disso aqui, o tamanho da Bíblia quadradinha. Eu falei, Senhor, fala comigo, Deus, o Senhor quer esse negócio pra minha vida? Que louca, né? Perguntando pra Deus se era pra pousar nu ou não. Mas, enfim, Deus era o único mentor ali que eu tinha pra poder perguntar. Eu não tinha ninguém, assim, com mentalidade pra perguntar. Minha mãe dizia que não, meu pai dizia que sim, mas os dois era rixa entre um e outro. Então, se eu falasse que foi minha mãe, meu pai ia ficar surtado, porque a minha mãe disse ia brigar com ela. Enfim, falei, eu vou tomar os meus próprios meios. Abri minha Bíblia. No que eu abri, caiu em Mateus. Eu não lembro qual era o versículo, nem o capítulo de Mateus. Eu tenho que ver isso ainda. Falava assim, exatamente, eu falava, Senhor, é pra eu ir pra esse negócio, esse dinheiro o Senhor sabe que vai me ajudar muito, Senhor, mas me fala, Deus, pra eu ir com clareza. Eu tô sentindo algo no meu coração que não é pra eu ir, mas a última palavra é do Senhor.
Saiu exatamente, não deixa que o teu próximo te veja sem as tuas vestes. Podia ter caído no Salmo 23, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. E daí eu ia falar, nossa, Deus tá dizendo que vai prover pra mim, então eu posso ficar tranquila. Mas saiu exatamente esta palavra que eu lembro como hoje, tanto que eu nem sei qual era o versículo. Eu lembro que tinha 2, tinha não se embriagueis e não deixa que o teu próximo te veja sem as tuas vestes. Eu falei, não vou não. Deixa a Bíblia, eu falei, pai, não vou não, porque Deus falou comigo, meu pai, para de ser louca, que Deus o quê? Você vai perder esse dinheiro, eu não vou lhe dar um centavo, eu não vou lhe ajudar com nada, não sei o quê. Resumindo, foi o caos, mas eu não fui. E hoje, eu vejo que se eu tivesse ido, teria sido o maior arrependimento da minha vida. Eu fiz muita besteira depois que eu saí do BBB, de acreditar no que as pessoas falavam, porque na época eu era muito jovem, então vinha assessor daqui, vira cantora, que era seu sonho, vinha assessor dali, vai estudar Wolf Maia, vira atriz, vinha assessor de cá, vira modelo de não sei o quê. Então eu fiquei doida, tentando dar certo. Um monte de oportunidades. Mas nenhuma vingava nada e eu tinha a obrigação de dar certo pra ajudar minha mãe, pra honrar minha mãe, sabe? Eu sentia essa necessidade muito profunda dentro de mim, mas eu agradeço muito a Deus. Em nenhum momento eu falei, nossa, por que eu não posei nua? Nunca me arrependi. Por mais de dificuldade, quando eu vim morar em São Paulo, eu não tinha dinheiro pra comprar uma escova de dente. Depois do BBB, eu trabalhei de hostess em porta de restaurante, eu trabalhei vendendo cachaçinha na Augusta, eu fazia umas cachaças com mel, eu vendia, chamava Goró da Bahia. Eu trabalhei dando aula de pole dance, que eu fiz um tempo de aula de pole dance para fazer uma figuração em uma série da HBO, para ganhar R$100 por dia, sendo que eu estudava Wolf Maia, sendo que eu tinha DRT. Então, nunca tive a oportunidade. E mesmo depois do BBB, eu nunca tive medo de trabalho. Então, assim, o que rolava aqui em São Paulo, vender brigadeiro na Augusta, vender cachaça na Augusta. Empreendedora. Vender tudo. E, tipo, as pessoas falam, nossa, mas depois do BBB, depois do BBB. Tinha épocas que eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Então, eu andava com um bilhete único descarregado, chegava, Deus me perdoa, Senhor, mentira, que mentira é um pecado grandíssimo. A verdade, bilhetinho descarregado. A verdade é um princípio, né, que eu descobri, mas na época eu não sabia não, Senhor, me perdoe. Andava com o bilhete descarregado, aí eu passava na maior cara de pau da catraca. Aí o homem, moça, não tem saldo não. Aí eu falava, não, e agora? Não acredito, acabou então, foi minha prima que usou tudo, perdão, moço, deixa eu passar, pelo amor de Deus. E aí eu deixava depois, quando estivesse chegando perto de casa, eu deixava pra passar esse bilhete, eu ficava na frente me apertando. O cobrador às vezes passa pro fundo, eu fingia que não era comigo. Pra esperar, ele já sabia do golpe do bilhete. Ô, Senhor amado, sou grata a esse povo que deixou passar. Mas, enfim, pra você ter noção, assim, de situações que eu passei depois de Big Brother. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, você entra no Big Brother, você tem tudo. Na época não existia Instagram. O Instagram veio existir 6 meses depois que eu saí do BBB. E eu sempre acreditei nesse lance de Instagram. Eu lembro que a minha mãe... Mas daí como que era? Tinha Orkut, né, na época, Não, né? Era Facebook só, mas não existia isso de monetizar nada, não tinha nada disso. Mas daí hoje tu tem 3 milhões e poucos de Glória a reais. Glória a Deus. Deus. Mas não foi por causa do Big Brother, então? Não, foi a trajetória que eu construí pós-BBB. Então, programas de TV, participei de Rola em Rola no programa da Eliana, fiquei um tempo no SBT, fiz coisas na Record, fiz coisas, entendeu? Fui fazendo coisas, o mundo de turismo veio trazendo isso pra mim. Semana retrasada eu tava na Rede TV, no programa da Dani Albuquerque. Então, sempre essa visibilidade, as pessoas vão conectando. Olha, entendeu? Que penso, entendo, que história linda. Então, assim, dessa história toda, que é superação em cima de superação, quais são os ensinamentos que ficaram muito marcados no teu coração? Dessas histórias, assim, eu acho que eu não tirei tanto ensinamento, mas dos últimos meses, o que me ocorreu, eu tirei um ensinamento muito grande. Eu desenvolvi crise de pânico e eu desmaiei sozinha em casa, eu moro só com as minhas gatas, e, tipo, eu desmaiei, eu tava com, tipo, enjoo, e tipo, como se eu tivesse com uma intoxicação alimentar. Sim. E aí eu fui correndo pro banheiro, e quem mora só pensa, não vou ficar aqui no vaso, não, vou pro box, vou pra dentro do box, porque a gente vai fazer tudo, eu faço tudo lá, depois ligo o chuveiro. Mas tu Minha sentiu filha, o quê? Falta de vontade ar? de vomitar e desinteria ao mesmo tempo. Tá. E aí eu fui pra dentro do box. Do nada eu acordei, e isso foi assim, ó. Eu tinha feito o método CIS, depois do método CIS, em seguida, eu fiz toda a formação da Febracis, eu fiz a formação em coach da Febracis, que são todos os dias, é bem puxado o treinamento, durante 2 semanas, todos os dias, ou foi 1 semana. E eu tava exausta. Sim. Tanto que num dia na Febracis eu passei muito mal, e um médico até que tava lá pediu pra me darem soro, tudo. Aí, tranquilo, eu fui pra casa à noite. Eu fiquei, será que é dengue? Aí fiz o teste de dengue, não era. Será que é Covid? Aí fiz, não era. Aí falaram, não pode ser dengue, mas já passou o período que o teste pega.
E aí, nesse dia, tinha acabado minha formação. Acho que foi um dia depois da formação, que tinha acabado a formação. Eu fui pra casa. Tava em casa. Aí eu fui dormir umas 8 horas da noite. Quando foi meia-noite, eu acordei com esse enjoo, suando estranho. Eu fui pro banheiro. Aí sentei na frente do vaso. Aí falei, não é isso. Aí sentei no vaso. Aí eu falei, não, é as duas coisas. Então eu vou correr pro box. No que eu corri pro box, achando que eu ia vomitar, tudo lá, do nada eu acordei. No que eu acordei, eu tava toda ensanguentada. Meu E aí eu respirei fundo e falei, tô morrendo, tô tendo uma dengue hemorrágica. Eu tomei o paracetamol ou dipirona, alguma coisa errada. Eu tinha tomado dipirona, alguma coisa pra dor que eu tava sentindo. E febre. E aí, sozinha. E aí eu falei, eu tô morrendo. E aí eu presenciei, infelizmente, a partida de um vizinho meu, que eu cheguei a te contar, que não vem ao caso, contar que eu presenciei isso há 1 ano atrás, e isso fez eu ficar com depressão e várias outras coisas. Então já tinha coisas, gatilhos. Já tinha um gatilho, isso o que eu ia desaparecimento da minha mãe, já tinha várias coisas. E aí, quando eu tava em casa passando mal, eu ouvi a voz do meu vizinho falando, morrer sozinha é tão ruim. Aí eu ouvi a voz da minha mãe falando, já que ficar sem ninguém pra segurar a tua mão é tão ruim. E aí eu lembro que cada hora eu acordava em um lugar da casa diferente. E aí teve uma hora que eu acordei e eu consegui ir pra cama. E as paredes estavam todas maladas de sangue. E aí eu... Nossa, mas isso eu tô pensando... Não, acontecendo. Mesmo. E aí eu falei assim, Deus, eu tô indo embora agora. Eu só peço... E eu tava totalmente afastada em Deus. Eu não tava conectada com Deus. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu não tinha aquela conexão com Deus mais, sabe? E aí eu tava buscando inteligência emocional, outras coisas, mas nada tipo Deus em si. E aí eu ensanguentada, eu olhei, eu tava deitada, caída no chão, minhas gatas estavam na cama, eu tentei ir pra cama. Aí quando eu abri o olho, eu falei assim, Senhor, eu só te peço uma coisa, não deixa para que as pessoas pensem que eu tirei minha própria vida, porque a casa toda ensanguentada e aparecer isso. Sozinha. E não deixa as minhas gatas só, que foi daí que eu falei, cara, eu tô tão sozinha na vida que a única preocupação que eu tenho são minhas gatas. E eu não quero nem chamar a ambulância, porque eu não quero morrer no meio de gente que eu não conheço. Então, pra você ter noção do distanciamento que eu tava do outro, de ser humano. Aí eu lembro que eu deitei na cama e eu tava tremendo de frio. Aí eu falei, gente, será que isso é febre? Isso é o quê? Aí na hora que eu ia pegar um remédio pra tomar, tentando levantar, não consegui. Tinha um termômetro na gaveta. Eu coloquei. Graças a Deus que eu não tomei o remédio. Quando eu coloquei o termômetro, minha temperatura corporal tava 30 graus. Se eu tivesse tomado antitérmico, eu ia baixar mais ainda. Aí eu lembro que eu me enrolei e falei, Deus, tô morrendo. Minha temperatura corporal tá baixando, eu tô morrendo. Aí minha gata deitou em cima de mim, meu neném, começou a fazer massagem aqui em mim. Aí eu falava, filha, amanhã tá pedindo a Deus pra não deixar você e tal. E aí eu liguei a TV e coloquei no microfone e falei assim, Salmos, a única coisa que a gente recorre quando a gente tá no perigo, quando a gente tá bem, a gente, tipo, quer tudo, conquistar tudo, recorre a tudo e a todos. Mas quando a gente tá um fio, meu amor, a única coisa que a gente recorre, não tem até o ateu, ele vai recorrer pra Deus, pode ter certeza. Aí naquele momento eu recorri, botei os Salmos, não consegui dormir aquela noite, porque eu achava que se eu dormisse, eu tinha a sensação não ia acordar. Eu tinha essa sensação, eu achava que sim. Aí quando foi na madrugada, eu resisti no sono, me veio um vazio tão grande dentro de mim. E não dava pra chamar a ambulância, nada? Eu não queria nada. Eu não você queria ficar com gente que eu não conhecia. Eu queria morrer ali em casa mesmo, com as minhas gatas. Mas tu achava que isso aconteceu? Eu achava que eu já tinha morrido. Não, foi Deus que me deu outra chance. E aí eu comecei a sentir um negócio aqui. Sabe quando você tem aquele embrulho no estômago, no coração? E aí aquilo ali era o pânico. Depois disso, eu tive 1 semana seguida, consecutiva, de crises de pânico. Foi mesmo. E aí eu orava, mas não era um orar verdadeiro, era um buscar Deus por temer, por medo da morte e tal. E aí eu não conseguia me conectar com Deus. E aí foram acontecendo várias coisas na minha vida. E eu fiz Método CIS de novo, fiz o Destiny, do Thiago Brunet. Fui pro Atacama sozinha no meu aniversário. No Atacama eu me desafiei, subi um vulcão. Nos primeiros 300 metros de altitude que eu subi, a altitude era tava muito acima do nível do mar. Nos primeiros 300 metros eu desmaiei, eu senti a crise de pânico, a vontade de vomitar e a desinteria no meio do vulcão. E aí eu apaguei, subi no vulcão. Só que tava menos 22 graus, não, eu tava com a equipe. Tava menos 22 graus, e a equipe ficava, não dorme, acorda, você vai conseguir subir. E aí eles me puxavam e eu não conseguia levantar. Aí teve uma hora que falou, ou você levanta agora, ou vai sair só seu corpo daqui. Nessa hora, eu peguei uma força que só veio de Deus, levantei e desci aquele monte correndo. E aí os caras, gente, mas não pode descer correndo assim. Eu falei, ué, isso é nada. Eu cheguei no carro e começava a gritar. Ah! Parecia que tinha um monte de abelha me picando. Porque meu sangue estava congelando. E quando eu entrei no carro, que a temperatura começou a normalizar, o sangue começou a circular. Então eu sentia dor. E eu gritava no carro, eu preciso que me aqueça, preciso que me aqueça. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí as pessoas perguntaram, eu tinha postado antes, eu subi um vulcão. As pessoas, e aí, conseguiram? E eu falei, gente, eu consegui. Eu cheguei até o topo que a minha mente permitiu hoje.
Não é porque você não chegou no topo, verdade. no lugar mais alto, que você não chegou a um topo. Então, às vezes, a gente se menospreza muito, mas aquilo foi o máximo que eu poderia ir. Então, nesse dia, eu parei de me comparar com as pessoas. Parei de comprar o topo dos outros. Porque você tem o seu topo de acordo com a sua história e é o seu topo. Tem pessoas que estão mais alto que você. Quer dizer que você não chegou ao topo? Não, você está no topo que você foi capaz, você teve competência de subir hoje. Então, ali eu aprendi que o topo é individual. O topo não é o ponto mais alto. O topo é individual, até porque quem tá no topo nunca... Ah, mas fulano tá no topo. Ele nunca vai poder permanecer lá. É verdade. Ele nunca vai permanecer lá, nunca pode permanecer lá, porque não tem oxigênio suficiente. É verdade. Você nunca viu ninguém subir o Everest e ficar no Everest. Ele vai ter que descer e subir de novo, é verdade. Você nunca viu ninguém chegar no Everest e ficar lá em cima. Não fica. Não tem como, não aguenta, são segundos. Então, qual que é o seu topo de hoje? Então, eu comecei no começo eu comecei a me culpar. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô preparada fisicamente, tava lá, eu não subi, deixei o pânico me vencer. Como assim? Eu falei, não é isso. O aprendizado não é esse, não é o julgamento. É entender que aquele foi o meu topo. Mas agora eu pretendo chegar até o ponto mais alto de um outro vulcão com uma promessa. Orando e pedindo para Deus tirar a ansiedade de mim. Porque o que era que o povo fazia quando queria chegar mais perto de Deus? Subia aos montes. É verdade. E eu subi ao monte. E lá eu falei, Senhor, me livra de toda essa ansiedade, de toda essa crise, de toda essa angústia, de tudo isso que me dá, porque é uma coisa dele, que é melhor você morrer do que ter isso. Sinceramente, é a pior sensação, só quem tem sabe. E quem não tem, como eu não tinha, às vezes eu julgava minha mãe por falar que tinha. Eu falava, nossa, mas isso aí tá com falta do que fazer, né? Não, devia pegar e ler, devia pegar e fazer alguma coisa, sair de casa, encontrar pessoas, fazer coisa. Não, mas é uma coisa que vai além de todo o entendimento, é aquilo ali. Só Deus para curar. E aí eu fui nesse propósito desse segundo monte. E eu subi naquele monte. E aí o joelho, no segundo. Lá também? Lá também. 5 mil e poucos de altitude, 4.800 de altitude, 4.900, Jorkencal. E aí eu subindo, e aí começava a faltar ar. Aí a mente, nossa, pra que vai fazer isso? Nossa, mas já tá cansado. Nossa, mas sua coluna tá ferrada. Nossa, mas seu joelho. Nossa, mas qual a necessidade de subir isso? E várias coisas vinham na cabeça. Nossa, mas você não vai conseguir. Nossa, mas para aí. Nossa, mas já tá bom aqui. Várias vozezinhas. E eu ficava só ouvindo elas. Eu não debatia mais com elas. No começo eu ficava, fica quieto. Agora eu só escutava. Eu falava, ok, se você não consegue, eu consigo. Eu vou, porque eu tenho um propósito. E cada voz dessa que eu vou silenciando é um pedaço da crise de pânico e do que criou a crise de pânico em mim, se afastando de mim. E aí eu subi esse monte. E desci esse monte. E quando eu desci, eu era uma pessoa totalmente diferente. Porque nunca é a mesma que... a mesma que subiu vai descer. É verdade. A mesma que estava na base do cume, da base do monte, e a que chegou ao cume do monte. São pessoas totalmente diferentes. E foi ali que, depois disso, nunca mais eu tive uma crise de pânico. E indo pro Atacama, eu tava na sala VIP, tipo, comendo. Eu tive crise de pânico na sala VIP. E aí eu tive que ir pra um cantinho, eu fiquei num sofá lá, respirando. Quem tá de fora nem imagina, mas por dentro tá um turbilhão dentro de você. E eu falava, pra que eu inventei essa viagem? Eu só quero ir pra casa. E aquele medo, e aquele negócio. E a psicóloga perguntou, como que você sente isso? É um vazio? Eu falava, não. É como se uma mão bem comprida, com os dedos bem compridos, estivessem dentro de mim, pegando o meu coração, subindo, descendo e puxando pra fora. É a mão da morte dentro de mim. Aí ela, nossa, eu nunca vi ninguém relatar dessa maneira. As pessoas falam que é um vazio enorme, mas dessa maneira, com essa figuração toda que você deu, não, eu falo, mas é exatamente isso que eu sinto. E depois que eu desci daquele vulcão, nunca mais. Eu pude até ter alguns momentozinhos assim de ansiedade, mas nada que chegasse perto daquela crise. Glória a Deus, nunca mais eu tive aquilo. Mas quanta coisa já, que nossa, dá pra virar um roteiro de nos últimos 3 meses isso, tá? Quanto ensinamento. E hoje, olhando para tudo isso, o que você almeja agora para os próximos meses, para o futuro? Eu almejo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. É isso que eu almejo. Eu almejo viver o propósito que Ele tem pra minha vida, que Ele tá falando pra mim, e eu fico, Senhor, mas como que eu vou fazer isso sozinha? Então, tem uma palavra na Bíblia que fala assim, pedir e recebereis, né? E qual filho que pede um pão ao seu pai, e o pai lhe dá que pede um peixe ao seu pai, e o pai lhe dá uma pedra? E eu fico, Deus, eu tô te pedindo as coisas, o Senhor não tá me ouvindo, Deus. Tipo, tem vezes que eu fico até nervosa, Deus me perdoa, Senhor, mas Ele conhece a filha que tem. Eu fico, Senhor, não é possível que o Senhor não tá ouvindo, eu não. Logo a eu tô aqui falando contigo, pai, eu tô aqui fazendo as tuas coisas pra te honrar, e o Senhor não tá ouvindo. Mas às vezes não é
Deus que não tá ouvindo o que a gente tá pedindo, é a gente que não tá sabendo pedir. E eu fico, Deus, aonde? Agora eu pergunto, Deus, aonde que eu não tô sabendo te pedir? O que é pra eu te pedir que verdadeiramente vai me aproximar do teu propósito? E às vezes eu tô pedindo contraditoriamente, por exemplo, Deus, eu quero me aproximar do meu propósito, e eu tô pedindo coisas que me afastam do meu propósito. E aí Deus não tá me proporcionando essas coisas por conta disso. A mesma coisa, você fala, eu quero emagrecer, e aí você vai e pede pra Deus pizza. Ai, como eu queria comer uma pizza hoje, então tá totalmente fora. Um docinho, ai, Deus queria um docinho agora, pai. Tipo, as coisas são desconexas, então não faz sentido. Então não faz sentido. Ou você vai emagrecer, ou você vai ter as coisas que você quer. O que é que você quer? Eu escolho viver o meu propósito. E aí é que tá. E aí Deus fica, né? Porque Deus prova a gente, Deus testa a gente, né? E eu fico assim, mas pra quê? Eu acho que um dia eu ainda vou entender isso, porque é que Deus testa a gente. Porque isso ainda não entra na minha cabeça, sabe? Na minha cabeça humana, assim, nesse orgulho, no ego, tudo isso que ainda existe um pouco aqui, existe muito ainda aqui. Mas um dia eu ainda vou entender. Por que Deus não dá logo? Deus fica testando. Eu queria que Deus não testasse. Ele vai fortalecendo, né? Porque é que nem se fala, né? A gente precisa receber quando a gente está pronto. Porque se eu coloco, por exemplo, um fruto, né? Num galho, que ele ainda acabou de desabrochar, de germinar, vai quebrar. Mas na prática isso não dá pra... Você entende, Dede? Não, na prática... Na teoria a gente entende, mas na prática... Na prática é um desafio. Na prática é um desafio. Mas quando a gente vai trabalhar exatamente a história, né, do nosso crescimento, eu vejo minhas meninas, né? Por que existe o teste? É porque é no teste que a gente vê realmente, às vezes, o que a gente quer. Porque quando você é testada, você começa a ver o que verdadeiramente importa. Olha só, no teste que você tem passado nesses últimos meses, nesses 3 meses, fez você realmente dar valor àquilo que realmente faz sentido para Jaque. Não é verdade? Porque talvez você estava indo por um caminho e daí você diz assim, nossa, aí você chegou no local que poderia ser a morte, o fim. E você diz assim, não quero, eu tenho muito para fazer. E agora, tendo chegado nesse lugar, eu percebo que faz mais sentido para mim. Então, quando a gente é testado, a gente começa a ter mais certeza, mais clareza de realmente quais são os próximos passos. Porque enquanto a gente não caminha ou a gente caminha muito devagar, a gente não consegue perceber a jornada, né? Então, a jornada é nessa caminhada. Então, eu sinto que a tua caminhada desses últimos meses é porque Deus vai te apressar muito no ano que vem. Então, ele está precisando te forjar muito, ele vai te trocar de mesas, ele vai te apresentar pessoas, ele vai começar a fazer você viver o novo dele mesmo, porque a tua fala, ela é uma fala muito congruente, você fala muito bem, você se articula muito bem, você tem oratória. Então, assim, você já está pronta? Você para pregar, inclusive, você está pronta para palestrar, para ministrar. E Deus vai trabalhar muito através assim do teu testemunho, porque você tem muito testemunho. Mais ainda do que você imagina. Olha aí. Se eu parar para contar aqui os outros testemunhos, minha filha. Então, porque é muito... Que eu já aprontei nessa vida com a ayahuasca, com tudo que tu imagina. Então, fala mais. Fala, Deus! Deixa eu ir pra próxima, amiga. É muita coisa, porque eu sentia eu sempre fui uma pessoa... Buscadora. Desde que eu me mudei pra São Paulo, desde criança, eu sempre fui buscadora. Eu pegava a folha de gambá, benzia as pessoas, rezava. Minha mãe falava, essa daqui tira a dor de cabeça com a mão. Aí chegava as pessoas lá em casa, eu fazia assim com a mão, a dor de cabeça da pessoa passava. Glória a Deus. Então, esse nível. E eu sempre fui uma pessoa muito do servir. E eu nem entendia isso, né? Eu vim entender que isso é um princípio também, o servir é um princípio. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, que eu me afastei da igreja, me afastei de Deus, assim, na palavra. Não de Deus, tipo, deixei de achar que Deus existe. Mas eu parei de ter aquela conexão profunda e verdadeira com Deus. E aí eu comecei a me sentir, tipo, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, tipo, me conectar, eu preciso me encontrar, eu preciso saber quem eu sou. E aí ficava aquele, sabe, doidona, assim, era muito mais ansiosa. Minha fala era muito mais acelerada. E aí eu ficava, Senhor. E aí fui pra ayahuasca, virei reikiana, fiz curso de reiki. Na verdade, eu estudei veterinária por 2 anos. E aí, quando eu comecei a ajudar em uma ONG, porque eu sou muito intensa, então eu já entrei na veterinária e já fui ajudar numa ONG. E aí eu via os animais chegando atropelados, enfiando ferro nos animais. E aí eu desmaiava. O veterinário tinha que largar o bicho lá pra segurar eu caindo das pernas. E aí eu falava, Senhor, eu não vou aguentar terminar esse curso de veterinária. Deus, eu só tirava 10, cara, na veterinária. Processos biológicos, aprendi um monte de coisa com o professor Jubilu, sei tudo de anatomia.
academia maravilhosa. Tanto que eu tô com problema na coluna, depois do vulcão. Sim. Cheguei pro meu médico e falei, ó, eu tô com problema aqui na crista ilíaca e na fóvea do acetábulo com a cabeça do fêmur. Aí ele, oi? Aí eu falei, é que eu estudei veterinária, eu sou a melhor aluna de anatomia e tal. E aí... Perdão. Nessa época de veterinária, estudando veterinária, tudo, eu não aguentei o tranco de veterinária. E aí eu fui e troquei para teatro, a faculdade. Só que eu sentia a necessidade de continuar ajudando os animais de alguma forma. Aí eu caí no reiki veterinário. Aí eu gostei tanto da ideia do reiki veterinário, fazia tanto sentido porque é uma cura com as mãos. E eu já tinha esse dom, só que eu não tinha essa consciência que era um dom de Deus, de criança. Eu gostei tanto daquilo que eu comecei a estudar naturopatia na universidade. Aí eu aprendi acupuntura, aromaterapia, mais de reiki, aí aprendi a tirar baralho cigano, e aí eu começava a ler o futuro das pessoas com cartas. A Dedê não ria não, porque eu acertava tudinho, viu? Eu acertava tudo, cara. Cara, as meninas viviam no meu WhatsApp. Quero uma sessão contigo. Eu cobrava 200 conto na sessão. Tudo isso depois de BBB. Cara, é sério, eu ganhava dinheiro, viu? Aí eu comecei a ir pra tal da minha cigana. Eu ia, minha cigana tá ganhando dinheiro, minha cigana acerta tudo, e acertava lá nas cartas. Pra você ter noção, era muito louco. Aí vivia de banho de erva. Aí batia as meninas na minha porta. Que banho que eu tomo pra atrair não sei quem, que banho que eu tomo pra atrair dinheiro, que banho que eu tomo. Eu era uma mãe de Ná, querida. Aí nisso aí entrou o negócio do polidense na minha vida. Eu virei campeã internacional de polidense. Aí nisso, depois disso, campeã internacional, competi. Eu comecei a fazer pole pra fazer uma figuração na série. Aí no meio do pole, eu descobri que existia um campeonato internacional de polidense, que era categoria sexy, nada a ver comigo, categoria esporte e categoria comédia. Aí eu fui na categoria comédia. E aí eu, com 2 meses de pole, fui competir com gente que treinava há 8 anos. E eu era mais dura do que o pau. Eu era mais dura do que o pau, minha filha, do polidense. E todo mundo, você não vai ganhar esse campeonato, você não vai ganhar. Eu falava, eu vou. Aí eu lembro que eu tomando banho na minha kitnetzinha, pequenininha, que tinha uma barra de pole no meio, que eu comecei a dar aula. Eu cobrava R$50 por aula. Eu dava aula para as alunas como ninguém. O dia inteiro lá dando aula. O dia inteiro dando aula e aprendendo junto com elas. Eu ganhava R$50 por aula, era bom demais. Aí, minha filha, yoga no meio, tá? Que eu sou formada em yoga também. Meu Deus do céu. Aí, minha filha, eu sei que eu dando aula de polidense pra esse povo na minha casa. Era uma doideira. Montei uma marca de roupa de polidense, pra você ter ideia. E aí todo mundo, você não vai ganhar esse campeonato. Eu falei, não vou ganhar. Tomando banho, eu ouvia. E a campeã do Politeatro Brasil Jaqueline Leal. E todo mundo chamava de Jaque Leal. No dia que a menina falou, e a campeã do Politeatro Brasil é Jaqueline Leal. Era exatamente a voz que eu ouvia quando eu tomava banho todo dia. Ou seja, eu criei a realidade. Então, e aí depois de polidense, yoga, comecei a estudar física quântica, comecei a estudar cocriação de realidade. E aí várias coisas acontecendo na minha vida, várias experiências lúdicas também, né? Essas experiências loucas aí que eu fazia. Tipo, tive uma experiência com LSD pra poder abrir os chakras, pra poder buscar consciência. E aí, nessa coisa, eu morri 3h03 da manhã e eu não conseguia voltar de jeito nenhum. O relógio tinha parado 3h03 da manhã. Aí quem via assim falar, é coisa alucinógena. Mas o negócio foi realmente real, assim, o que eu vivi. Via várias fórmulas matemáticas, vi a regressão de toda a minha história. Vi eu dentro da barriga da minha mãe. Nossa, foi muito louca a história, assim, sabe? E vi coisas da minha infância que eu não sabia. E quando eu fui perguntar à minha mãe falou, como é que você sabe disso? Ou seja, que nesse lance do LSD eu acabei tendo várias experiências. Muito louco, muito louco, muito louco. Quanta coisa! Eu não indico pra ninguém essas experiências. Lógico. Cuidado que vocês estão assistindo, calma, calma. Sai que é a pior coisa da vida, tem que ter muita sorte, tem que ter muito propósito pra voltar, muita unção de Deus pra poder voltar. Isso tudo foi, tipo, 5, 10 anos? Não, 3 anos. 3 anos, então foi um turbilhão. Eu passei por um relacionamento abusivo, que me batia todo dia em casa, e aí depois desse relacionamento abusivo eu entrei no Access Consciousness, e aí do Access Consciousness eu fui buscar ayahuasca, e aí a gente vai buscando várias coisas pra poder tapar o buraco, né? Das dores, das feridas, do ir pro errado de você. Nossa, por que eu terminei? Por mais que tenha sido abusivo, mas em alguns momentos eu fiquei, e agora eu tô sozinha. E aí meu pai me cobrava, você é uma menina sozinha em São Paulo, não tem ninguém, cuidado que você vai ficar igual a sua mãe. E aí eu tinha noção, eu tinha medo, e pra não validar o que meu pai dizia, eu queria catar qualquer pessoa e botar pra dentro de casa. E aí foi que a gente acaba se envolvendo com pessoas de vibração baixa, que estão indo na vibração que eu tô. Tô vibrando o quê? Falta, dor, medo. Eu vou atrair o quê? Pessoas que validam isso, que foi o que eu falei no começo aqui. Então é só você não tem que olhar para o que falta
Entende? Tipo, pro que tem. O que é que eu tenho? Medo, dor, ferida, medo de ficar igual a minha mãe, medo do que meu pai tá falando, medo de não agradar. Não, você não tem que olhar pra isso. Porque quando eu olho pra isso, eu vou atrair mais disso. Eu vou atrair alguém pra validar isso. E é voltando ao começo aqui de tudo que a gente falou. Então eu tenho que olhar pro quê? Eu sou uma mulher maravilhosa, Deus tem alguém preparado pra mim. Eu escolho um homem de princípios, eu escolho um homem que seja um servo de Deus, seja um homem de Deus. Eu escolho um homem que veio pra servir no mundo. Porque quem não serve para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Sim. E às vezes as pessoas não têm consciência disso, como eu não tinha consciência disso. Embora eu sempre fui uma pessoa do servir. Mas hoje eu tenho essa consciência do quão servir é importante. E hoje, quando eu vou me relacionar com alguém, eu sempre busco entender qual que é a linguagem dessa pessoa, que foi o que eu falei pra você, né? Tipo, eu cheguei em um lugar lá, minha amiga me chamou, mas minha amiga não gosta do meu jeito, problema dela. Não, problema seu. O modo como as pessoas te veem não é um problema dela, é um problema seu. É um problema da sua comunicação. Você tem que entender quem que é o interlocutor que vai receber a sua mensagem, para você falar de acordo com o que ele entende, de acordo com a linguagem dele. Então, para isso, existe uma técnica muito fácil, que é entender a mentalidade da pessoa. A gente ainda tem tempo para falar disso rapidinho, de mentalidade? Assim, Existem 4 tipos de mentalidade. A mentalidade 1, que é a mentalidade básica, que é aquela pessoa que tá ali só pro sobreviver e pro, tipo, quero sobreviver, meu negócio é fofoca, tá no meio dos meus amigos, tomar minha cervejinha, meu churrasco fim de semana. E festa, balada, nossa, ostentação, quero estar do lado de fulano pra tirar foto. É isso. A mentalidade 2 é aquela pessoa que ela tem medo de perder, ou seja, ela tá em um trabalho, ela quer manter aquele trabalho, não, ela vive no medo. Tipo, eu não quero nada mais que isso, não. Aqui já conquistei isso, aqui já tá bom, eu tenho medo de perder isso aqui. Então, aquela pessoa que tá ali mantendo aquilo ali com medo. Já a mentalidade 3 é uma mentalidade que tá desabrochando, que tá já buscando coisas diferentes, que quer almejar algo maior, que tá numa empresa, mas quer ir para uma empresa um pouco maior. Já a mentalidade 4 é uma mentalidade avassaladora. É uma mentalidade que quer impactar vidas. O negócio dela não é sobre o dinheiro, não é sobre quanto eu recebo aqui. O dinheiro é caixinha, é fichinha, eu quero impactar vidas, eu quero transformar pessoas, eu quero deixar o meu legado aqui na Terra. Eu quero ser lembrado aqui na Terra. É isso. Essa é a mentalidade 4. Uma pessoa que ousa, uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é louca. Elon Musk, quando falou, tipo, vou fazer um foguete que vai dar ré, que vai voltar, todo mundo que louco. Steve Jobs, quando falou, vamos tirar essas teclas aqui do iPhone, do telefone e vamos botar, né, que louco. Então, essa é a mentalidade 4. É disso aí. E a mentalidade 4, ela tem exatamente clareza do seu propósito de vida. Então, Jaque, então como é que eu vou me comunicar com a pessoa, já que o problema é meu se a pessoa entende errado? Primeiro, você tem que identificar qual é a mentalidade dela. Se a pessoa é aquela pessoa que só vive em festa, não sei o quê, e você tem um papo desse aqui, a pessoa vai virar e vai virar as costas pra você. Então, não tem como você entrar na mente de uma pessoa dessa com esse tipo de abordagem. Entende? E outra maneira de você poder identificar. Mas eu não sei identificar pela mentalidade, porque o comportamento da pessoa não é festa nem nada. É perguntar quem é a sua inspiração. Quais são as pessoas que te inspiram? Através disso, você vai saber qual é a mentalidade da pessoa. Por exemplo, minha mãe, quando você pergunta para um político, né? E aí, qual que é o político que te inspira? É Lula. Você já sabe a mentalidade da pessoa. Não tem pra onde você correr. Entendeu? Mas aí você pergunta, qual que é a mentalidade da pessoa? Quem que você se inspira de governante? Me inspira em José do Egito, me inspiro no rei Salomão, me inspiro no rei Davi. Você já catou a mentalidade dessa pessoa, que essa pessoa não tem como ser menos de mentalidade 4. Entende? Então, quando você vai se comunicar, você tem que primeiro identificar. Então, quando a gente comunica, a gente quer ser muito rápido em comunicar, vem a ansiedade, vem tudo, fala na cara, mas como que eu posso dizer? A verdadeira sabedoria tá em identificar isso. Tipo, o que é que eu quero dessa pessoa? E ser intencional. Então você é interesseira? Não, todo mundo é intencional quando se comunica com alguém. Você foi intencional quando se encontrou comigo. Você queria que eu viesse no seu podcast. Você tá sendo intencional porque você me convidou aqui. Porque você quer mostrar a minha história e quer impactar vidas. Então você tem uma intenção por trás disso. Não é uma coisa à toa. Se eu fosse a Jaque de 2012, que quando chegou aqui em São Paulo tava doidinha, não sabia se cantava, não sabia se saía pendurada no polidense, com certeza não fazia sentido nenhum para você assimilar a sua imagem e a minha. Entende? Então, a Andressa foi totalmente intencional. Então, assim, como que eu vou me comunicar intencionalmente de acordo com a mensagem que eu quero passar? E o que a pessoa entende é, sim, problema meu. É a autorresponsabilidade. Que às vezes as pessoas ficam, mas como é que você é autorresponsável pelo que pensam? É mais do que o que a gente imagina que a gente pode ser. Eu tenho um livro que é o Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu, depois eu vou até te presentear. Eu abordo muito essas questões de autoimagem,
Mas eu percebo também que quando alguém fala sobre você, ela fala muito mais dela do que de você. Quando o Pedro me fala de Paulo, ele fala mais dele do que do Paulo. Perfeito. Porque o filtro que passa primeiro é o filtro que está dentro dele, é da cabeça dele. Exato. E muitas das vezes a gente, quando olha para o outro e algo incomoda muito, é porque aquilo está em mim e de uma certa forma, às vezes até está no meu inconsciente, está escondido. Então, é muito interessante. Às vezes, quando eu me incomodo com alguém, aí eu falo assim, Dedê, o que é que existe nessa pessoa que você precisa curar em você? Exatamente. Né? Porque é muito lindo. Eu acho que todas as vezes que a gente fica aborrecido, todas as vezes que a gente se estressa, é importante a gente voltar pra gente. Exatamente. Né? Porque não é sobre o outro. É problema nosso, exatamente. Problema não é nosso. sobre, foi o que eu falei, ele ouviu errado, o problema dele. Não, ele não ouviu errado. Fui eu que não usei as palavras de acordo com a mentalidade dele. Então, tá tudo na gente. Tudo. Toda solução, né? Às vezes a pessoa diz assim, é tão... todo problema. E as pessoas dizem, é tão complicado. Mas se a gente pensar, né, num baú ou num código, tudo tem um código. Quando você encontra o código, é rápido e fácil. Exatamente. Né? Que nem uma porta. Se o ladrão chega lá sem a chave, ele vai ter que arrombar, ele vai ter dificuldade, mas se ele tá com a chave, ele abre. Então, por isso que é tão importante esse autoconhecimento. Olha a Jaque de hoje, como que ela se conhece? Porque tudo que você fala e dá resposta. Você diz, não, eu me relacionei com fulano porque eu tinha tal desafio e eu fazia isso para validar o meu desafio. Então, assim, hoje... Sair do lugar de vítima, né, Dedê? Exatamente. Que antes eu ficava, nossa, porque eu era uma vítima, porque mas fulano me assim, batia, porque fulano... porque não sei o quê. E aí eu caí na real, tipo, eu falei, escolher. Verdade. Eu escolhi sair do papel de vítima e falei, peraí, eu não sou nenhuma vítima aqui. Eu escolhi isso e mantive o relacionamento. Toda vítima tem agressor, né? Exatamente. Eu escolhi isso. Mas eu tô apanhando em casa, então quer dizer que a culpa é minha? Não tô dizendo que a culpa é sua. Mas você escolhe ficar aí ou sair daí. Não é culpa de ninguém apanhar. Ninguém é culpado por apanhar. Eu também não era culpada por apanhar. Mas permanecer apanhando é uma responsabilidade e uma escolha minha. Então, até quando eu vou estar escolhendo isso? Mas não tenho para onde sair, não tenho como sair. Eu não tinha como tirar eles da minha casa. Até que eu tomei uma decisão. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente muda a nossa história. Eu tomei aquela decisão, tomei aquela atitude e saí daquela situação. Mas antes de sair daquela situação, eu permaneci muito tempo naquela situação. E eu fui muito julgada. Inclusive, depois que eu saí da situação, no programa de TV, Luciana Gimenez virou pra mim e falou, então você gostava de apanhar, né, gata? Pra passar 9 meses com um cara te batendo dentro de casa. Só que eu tentava terminar e ele tentava se matar ou tentava me matar. E aí, como é que fica a situação? Você entende? Mas aí é a questão da consciência. Depois eu tive uma consciência, tive um jeito de sair dessa história. Sair de toda essa situação. Desamarrar isso, é a consciência que traz isso. Não é de uma hora para outra. E é interessante que a posição de vítima, a gente só se coloca em vítima uma vez. Porque depois você já não é mais vítima. Como você falou, por exemplo, a primeira vez que alguém te agride, beleza, ali você é vítima. Mas você continua se relacionando com essa pessoa, você já não é mais vítima. Você está escolhendo isso. Você está escolhendo isso. Aí você é vitimista, isso. não é mais vítima. Exatamente. Aí é vitimista. Aí você é vitimista. Perfeito. Mas não tem como eu sair daqui, mas é o pai dos meus filhos, mas mora na minha casa, mas vai me matar se sair. Deus vai dar um jeito. Primeiro, põe o teu joelho no chão e pede a Deus. Pede a Deus para essa transformação, que Deus está aí para ouvir a gente. E transformar a nossa vida. E tirar a gente disso. E você ser mais uma pessoa, mais um testemunho que vai dar, eu me livrei disso. E hoje eu tenho um relacionamento saudável. Hoje tem pessoas, né, que estão aqui ouvindo, que estão nessa situação que você viveu e certamente eu queria saber como mas foi um dia que eu não aguentei mais. Foi um dia que eu não chega mais. Então aquela resposta que você deu não funcionou porque você eu não saía porque ele dizia que ia se matar, então eu tive que dar um tempo para isso tudo. Então não foi teve um dia que eu não aguentei mais. Aí eu desci correndo, aí ele tinha esquecido de trancar a porta, eu desci correndo, fui pra portaria, aí o porteiro olhou pra minha cara e falou: já sei, né? Você quer que eu chame a polícia? Eu falei: não. Tipo, né? A gente sempre não. Infelizmente, a gente diz não. E aí... Você tava machucado mesmo? E aí, eu liguei pro meu pai falou que ele vai embora agora. E nesse momento, ele tentou me colocar contra meu pai. Você sabe as coisas que sua filha diz de você, não sei o quê. Das coisas que a gente tá no relacionamento, às vezes a gente fala, né? De mágoas que a gente mesmo, teve. né? E aí, meu pai, você cala sua boca agora e você sai da casa da minha filha agora. Eu lembro que ele catou tudo da geladeira, catou até minhas roupas que eu vendia de polidência na época. Tudo. Um amigo dele foi lá, buscou ele foi embora. E aí, depois disso, ele ficou querendo voltar. E eu queria aceitar, porque ele disse que mudou. E aí foi que eu encontrei uma menina que chama Fê Girassol, eu fui para um curso de Tantra, que eu tinha um curso de Tantra com ele num fim de semana.
E aí, um pouco antes, a gente finalizou o relacionamento. Só que eu tinha parceria com essa galera do Tantra. E eu sempre fui de honrar com os meus compromissos. Eu falei, mesmo eu não estando com ele, eu vou lá. E aí eu falei, fulano não pôde vir, porque fulano tá viajando, mentira. Mas eu vim aqui, gratidão pela oportunidade do curso. E aí fiz o curso do Tantra, que tem várias meditações, tal, várias coisas para poder conectar o casal. Então eu buscava formas da gente se conectar. Não eram as formas, os caminhos de Deus. Eu não tinha nem clareza disso, de como buscar o caminho de Deus. Eram outros caminhos, mas eu buscava isso, ter um relacionamento melhor. E aí, nesse curso, eu conheci um menino, e aí eu contei a história pra ele. Aí o menino tava com a namorada dele e tal, e aí eu contei a história no círculo lá. E aí esse menino, no intervalo, me chamou, porque a gente conta, né, nossa história. E aí eu acabei contando depois o que tinha acontecido. Tipo, eu passei por um relacionamento difícil, terminei com a pessoa me batia e tal. E aí esse menino me chamou no intervalo, esse menino vai tentar voltar, não volta com ele. Eu vou te dar o contato de uma menina que ela chama Fê Girassol e ela restaura relacionamentos, ela vai te ajudar. Daí eu não tinha R$1 pra pagar nada, porque ele tinha deixado dívida no meu cartão de crédito, tudo que você imaginar, me deixou no vermelho. Peguei e mandei uma mensagem pra essa Fê Girassol. Falei, Fê, eu vou te falar a verdade, eu saí do relacionamento agora, nem dinheiro pra te pagar eu não tenho. Mas se você quiser, eu faço umas publicidades no meu Instagram. Isso em 2018. O Instagram nem era tão bombado assim pra publicidade. Ela, não, claro que sim. No outro dia, essa mulher chegou lá em casa com cartolina, com lápis de cor. E aí ela virou pra mim e falou assim, agora escreve aqui quais são suas qualidades e quais são seus defeitos. Aí eu fiz assim, qualidades? O que é qualidades? Cara, eu me perdi tanto de mim que eu não sabia nem o que era qualidade mais. Você tem noção disso? Ele me invalidou tanto que eu não sabia nem o que era qualidade mais. Eu gostava de dançar, eu dava minhas aulas, ele tinha me pedido. Ele perguntava se eu queria ser uma loira do tchan com esse negócio de dançar. Então eu não dançava mais, eu não fazia mais nada. E aí minha vida era ficar acompanhando ele fumando narguilé com os amigos. E gastando todas as minhas economias, pra você ter noção. E aí ela, qualidades, você sabe cozinhar? Eu falei, sei. Ela falou, então escreve, sei cozinhar. Você cuida bem da sua gata? Falei, cuido. Ela, então sou uma boa mãe pra minha gata. Tipo, e defeitos eu tinha um monte. Sou igual uma porpeta, sou inútil, sou não sei o quê. E aí ela tentando, tipo, mas olha para suas qualidades. E aí um dia ele chegou lá na porta com ovo de Páscoa, tudo. Ela falou, você não vai descer, quem vai atender sou eu. Eu, não. E aquela briga no telefone. E ela, vou atendeu, escorraçou com ele. Depois disso, ele foi embora. Aí eu comecei a entrar no Access Consciousness, fazer as coisas que ela me falava para fazer. Me conectei muito com ela, voltei a dançar, tudo. E aí, nunca mais quis saber dele na minha vida. Eu sou muito grata a ela. Se não fosse ela... Deus, através dela, né? Deus que enviou essa pessoa. Por mais que ela não veio para falar de Deus, tudo. É um apoio, né? Por isso que o manipulador, uma das coisas que eles fazem é isso, é todas as suas amizades. Ele cortou todas as minhas amizades. Corta da família, corta de E eu tinha pouquíssimas amizades, né? Eu tinha amizades seletivas e ele cortou todas essas amizades. Então, eu fiquei totalmente dependente dele. Mas, glória a Deus, hoje estou aqui com uma história de superação. Vocês estão ouvindo, gente? Quem estiver ouvindo isso tem que se reconectar com pessoas. Porque se você ficar aí só com um abusador, é muito desafiador. Porque você se sente sozinha e a dependência ela fica cada vez maior. Totalmente. Muito amiga, nossa, deu nosso tempo e foi história, hein? Vai transformar muitas vidas. Amém, aí, vai trazer muita bênção, amém, viu? Amém. Obrigada, viu, Jaque? Gente, olha, vocês não seguem a Jaque, vai lá no Instagram dela agora, Jaque Leal. É Jaque, né? É Jaque com K. É Jaque com K. É maravilhoso, vocês vão ver um monte de foto de viagem. Vão ter próximas viagens aí pela frente, muitos desafios. Eu faço meio que um documentário da viagem, então mostrando uma vida real, assim, pra vocês. Então, podem acompanhar, porque não vai ter perrengue nas próximas viagens de vocês, não, viu? Vai ser coisa extraordinária pra vocês irem também, viu? Todo mundo ir. Em breve a gente tá aí com novidades. Mas a gente não fala dos projetos, a gente já aconteceram que eu aprendi isso. Verdade, A gente precisa deixar isso aí um princípio, gente. Deixar nascer a sementinha. Deixar nascer a sementinha. Exatamente. Nem plantou ainda, já tá querendo colher aí os benefícios, não. Glória a Deus. Sabedoria, tá vendo antes de falar? Boa. Muito. E se você estiver pela TV, não me conhecer, tava zapiando aí, Andresa Carício Oficial. Me segue também no Instagram, Andresa com Z, Carício, C-A-R-C-I-O. E tem os livros aqui, ó, gente. Depois vai lá no link da bio. Cadê os meus livros autografados? Estou aqui esperando. Vou escolher aqui. Se quiser, hoje vou lhe dar com muito prazer. Minha amiga, muito obrigada. Gratidão. Foi uma honra te receber. Uma honra te ouvir, te escutar. Escutar tuas histórias, assim, porque eu nunca escutei em tantos detalhes, que a gente sempre conversa, mas às vezes tá com barulho e tal. E hoje, assim, eu te ouvi por inteiro e foi maravilhoso. Tem que marcar outro, porque a tua história, ela é rica em muita coisa, né?
Vem mais riqueza aí pela frente, só glória. Sim, glória a Deus. Obrigada, viu? Gratidão. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau.